Olá, galera. Espero que vocês estejam todos bem. Eu tive que vir aqui para casa da Wellen para a gente gravar o vídeo do trabalho de finanças do professor Luciano. O grupo é só eu e ela, é uma dupla, né, na verdade. E a gente vai apresentar a nossa empresa, que é uma sapataria que fabrica e vende sapatos. Então, colegas, aqui nós temos a tabela dos gastos fixos de nossa empresa. Nós sabemos, né, que os gastos fixos são aqueles gastos que, independentemente, né, das vendas ou não, a gente terá que pagar ele, né, no final do mês, mesmo não tendo lucros, porque a conta chega, mesmo a gente não tendo vendido nenhum produto. Nós temos aqui os salários em geral, o salário de todos os funcionários juntos, o aluguel do imóvel, o seguro, o empréstimo, que é no valor de R$ 2.583,33, que no caso é a parcela do empréstimo que a gente fez, que todo mês terá essa parcela, né, referente a o empréstimo. A água e energia, a propaganda, a manutenção, depreciação, a internet, material de limpeza. E esses gastos, né, deu um total de R$ 19.055. Bom, dando continuidade ao que o Caislan falou, a nossa empresa trabalha com 3 tipos de calçado: tênis, salto e chinelo. Então eu trouxe uma tabela aqui para mostrar para vocês com os gastos variáveis, que são aqueles que mudam de acordo com a produção, né? E também com a margem de contribuição unitária e contribuição total. Bom, aqui nós temos a tabela com os gastos variáveis e a margem de contribuição unitária e total. O custo da peça do tênis é 60, do salto 40, do chinelo 25. No caso, esses valores, né, são o que a gente gasta para fazer o par de cada um deles. A embalagem dos produtos sai a R$ 1,50 para o tênis, o salto R$ 2,00 e o chinelo R$ 1,00. Que essa embalagem, no caso, seria a caixa de sapato, né? A comissão de vendedores, a gente resolveu fazer um valor padrão. Como a gente não definiu por porcentagem, e sim o valor padrão, que no caso é R$ 5,00. Se o vendedor vender um tênis, ele ganhará R$ 5,00 em cima do valor daquele tênis. O salto R$ 4,00 e o chinelo R$ 3,00. E os impostos que a gente pôs de 5% em cima do valor do produto. Ao somar todos esses gastos, que são os gastos variáveis, né? A gente tem um total de R$ 69,80 para o tênis, para o salto R$ 42,00 e para o chinelo de R$ 26,00. O preço de venda, a gente considerou fazer por R$ 130,00 o tênis, o salto R$ 100,00 e o chinelo R$ 40. A gente se baseou mais ou menos no mercado atual, né, nas lojas físicas mesmo, para colocar esses valores. A margem de contribuição. Como a gente vai calcular a margem de contribuição unitária? A gente vai pegar o preço de venda, R$ 130,00, e diminuir o preço total dos gastos variáveis, que é R$ 69,80. No final, a gente vai ter uma margem de contribuição unitária do tênis de R$ 60,20, do salto de R$ 58,00 e do chinelo de R$ 14,00. Então, a cada tênis que eu vendo, salto, chinelo, vem o valor da margem de contribuição unitária para o meu bolso. Tipo, eu vendi um tênis, depois que eu paguei todos os gastos variáveis no valor daquele tênis, o que vem para o meu bolso mesmo é só R$ 60,20. De 130 vem só R$ 60,20. Só que no mês que a gente
pegou essa tabela, a gente vendeu um total de 310 tênis, né? Aqui, a quantidade vendida. A gente vendeu 310 tênis, salto 95 e chinelo 400 chinelo, par de chinelo, né? Aqui no caso ficou parecendo como se fosse dinheiro, mas isso aí foi um errinho do Excel. E pra gente contar a margem de contribuição total do mês, a gente multiplica os 310, né, que é a unidade, vamos supor, do tênis, a gente multiplica 310 por R$60,20, que é a margem de contribuição unitária, que no final do mês vai dar R$18.662 do tênis. Do salto vai ser a margem de contribuição unitária vezes a quantidade vendida, que vai dar R$5.510. O chinelo a mesma coisa, margem de contribuição unitária R$14, mais vezes a quantidade vendida, que vai dar R$5.600. No final, a margem de contribuição total será de a margem de contribuição total será de R$29.772. Então, galera, aqui nós temos, logo abaixo da tabela dos gastos variáveis, nós temos a tabela do demonstrativo de resultado. O demonstrativo de resultado, gente, ele é uma demonstração contábil, né, que a gente faz com as evidências da formação do resultado líquido. No caso, no final do demonstrativo de resultado, durante um mês, no caso, né, a gente vê o resultado líquido que a empresa obteve nesse mês. E a gente fez aqui, no caso aqui a gente apura, né, tudo os custos e resultados apurados, segundo o princípio contábil do regime de competência. Aqui nós vamos ver que a receita, nós temos aqui o tênis, e temos aqui a receita 40.300. No caso, essa receita aqui, ela foi montada através do preço de venda aqui, que é 130, né? Durante esse mês aqui, nós vendemos 310 tênis, par de tênis, né? Então, a gente, né, para descobrir a receita do tênis durante esse mês, nós pegamos, né, o valor, o preço de venda com a quantidade vendida, que deu, né, aqui 40.300. E temos também os gastos aqui, aí tirando, né, para a gente saber a margem de contribuição do tênis, a gente tira os gastos variáveis que o tênis deu, né? No caso, 21.638. No caso, a margem de contribuição aqui do tênis durante esse mês deu 18.662. Aí, aqui também tem a do salto, que a gente fez a mesma coisa, né? Para descobrir a receita, o chinelo. E o total da receita aqui deu 65.800. Tirando aqui os gastos variáveis de todos os produtos juntos, né? Aqui o total. Nós temos aqui o preço aqui de lucro. Ainda tiramos também os gastos fixos, né? Para saber quanto realmente a gente lucrou. Os gastos fixos não fazem parte aqui do produto. E aí a gente vem colocando ele aqui no final. E temos o lucro líquido da nossa empresa nesse mês, que foi R$10.717. Sem, né, os gastos variáveis e sem os gastos fixos. Aqui a gente tem a tabela de pontos de equilíbrio contábil. O que seria essa tabela? No caso, a gente teria que achar, vamos
colocar aqui um resultado neutro. Um resultado neutro aqui, no caso, seria o zero, que a gente não poderia ficar em saldo negativo e nem em saldo positivo, não poderia ter lucro nem prejuízo, né? E a gente, de acordo com os nossos valores, das tabelas anteriores e tal, a gente conseguiu atingir essa marca, né? 235 tênis, 75 saltos e 40 chinelos, num total de 350 produtos, para a gente ter um lucro de R$2. Foi o mais perto que a gente conseguiu de fazer de zero, né? Porque se a gente tirasse, tipo assim, 39 chinelos, a gente teria um prejuízo aí, né? E aí, no caso, a gente colocou a receita, os gastos variáveis e a margem de contribuição baseando-se nesse valor novo de quantidade vendida, e os gastos fixos, que são os gastos da empresa, então eles não mudam de acordo com a produção, eles não mudam. Então eles continuam o mesmo valor, né, de R$19.055. E aí, depois de subtrair tudo, né, a gente conseguiu um valor de R$2 para o ponto de equilíbrio. Então, nessa tabela, o que a gente fez? Os cálculos, né? Como é que a gente fez os cálculos? A gente pegou a nova quantidade vendida que a gente estabeleceu e multiplicou pelo valor de venda, que tá lá em cima a propósito, né? Que é o tênis 130, aqui. Tênis 130, o salto R$100 e o chinelo 40. A gente pegou, né, esse valor e multiplicou pela quantidade vendida, que deu uma receita de R$30.550, o salto R$7.500 e o chinelo de R$1.600, no total R$39.650. A soma dos três, né, das três receitas. E aí os gastos variáveis, a gente também fez a mesma coisa, que a gente pegou a nova quantidade de venda e multiplicou pelos gastos, pelo total aqui, ó, que a gente gasta aqui, né, de R$69,80, né, e aí R$42 o salto e R$26 o chinelo. E a gente teve esses valores, R$16.403, R$3.150 e R$1.040, com um valor negativo de R$20.593. A nossa margem de contribuição, o que a gente fez? A gente pegou esse valor de 30 mil, né? E tirou esse valor negativo de 16.403 reais. E o salto é a mesma coisa. A gente pegou 7.500 menos 3.150, o chinelo a mesma coisa também. E deu esses resultados da margem de contribuição de cada um, né? Margem de contribuição de cada um, do tênis, do salto e do chinelo. Num total, deu 19.057 reais. E os gastos fixos que não mudam, que vocês podem ver que aqui na tabela de cima é o mesmo valor, ó, R$19.055, aqui também R$19.055. E aí a gente subtraiu, a gente fez uma subtração aqui, a gente pegou R$19.057 menos R$19.055, que deu o valor de R$2. No caso, então, se a gente vender essa quantidade por mês, subtraindo todos os gastos, a gente vai ter no final, para a gente colocar no bolso, né? A gente não, né? O proprietário, de R$2 só. Então, galera, aqui nós temos outro demonstrativo de resultado com os três estágios: o vermelho ali, o pessimista, o azul mais provável e o otimista, o verde. Então, aqui a gente vai começar fazendo
demonstrativo mais provável, que a gente pegou o valor da receita, aqui, que é 65.800, que é a receita lá de cima, né? Que a gente tinha visto daquele mês que a gente tinha faturado. Só que aí, né, a gente tira aqui os custos variáveis, que é R$ 36.028, né? Para a gente obter a margem de contribuição, que foi de 29.772. Depois tiramos os custos fixos que tivemos durante o mês. E aqui nós obtemos o valor do lucro antes dos juros e impostos. Depois nós temos aqui o preço dos juros que a gente pegou, um empréstimo de R$ 25.000 com juros de 2% ao mês, que deu R$ 500. Aí, vemos aqui que menos o lucro, os juros, né? Temos o valor de 10.217, que a gente vai tirar os impostos, que é de 5% em cima do valor da receita. E aqui, né, 5% de 65.800, que deu no valor de R$ 510,85. A gente tirou para descobrirmos o lucro líquido no estágio mais provável, de R$ 9.706,15. Aí nós temos aqui os outros estágios, que é o pessimista e o otimista. Tem aqui, a gente atribui uma porcentagem, né? Isso aqui é só para a gente ver se a gente vai ficar o estágio pessimista, né? Um caso a gente não venda muito, a gente tenha um lucro baixo, e aqui o otimista, né? O que passa das nossas expectativas. E, né, o meio aqui, que é o mais provável, o que realmente a gente espera. Aqui no estágio pessimista, a gente colocou essa porcentagem aqui, fica de acordo com a empresa, né? A gente colocou menos 20% da receita. Então a gente calculou, né? Aqui vai sobrar 80% da receita, que foi R$ 52.640. E a gente pega também, né, como foi os custos variáveis, né, em cima que foi na produção dos produtos. Temos 28.000 menos 20% também, né, em cima desse gasto aqui, desse gasto variável. Ele desceu para R$ 28.822,40. Aí vem uma margem de contribuição, né? No caso aqui a gente pega a receita menos o custo. Sobrou uma margem de contribuição de R$ 23.817,60. Temos os custos fixos, são fixos, né? Então, ele se repete a cada estágio. Aqui, esse valor de 19.000. De cima. Esse valor de 19.000. Que ele é fixo, né? Menos eles, né? A gente pega a margem de contribuição menos os custos fixos, que sobra um lucro de R$ 4.762,60. Só que esse lucro, ele é antes da gente retirar os impostos e juros, né? Como no outro. Então a gente tira os juros, que vamos dizer que ele é fixo, porque os juros do empréstimo que a gente fez, né, de 25.000, ele é fixo também. E fica um lucro antes de R$ 4.262,60 aqui. E a gente retira os impostos, que no caso aqui foi a mesma. A gente agora vai calcular
5% em cima dessa receita aqui. Então, a gente vai calcular 5% em cima de 640, que deu outro valor, né? Diferente do cenário mais provável, que deu 213,13 centavos. E, menos isso, temos um lucro de R$ 4.049,47. Aí, no cenário otimista, temos aqui de mais 20%, né? Esse mês as minhas vendas foram além do que eu esperava, foi até 20% a mais. Então a gente faz aqui um cenário otimista de 20% a mais, com 20% a mais da receita atual, né? Que aqui a gente tinha 65 mil, mais 20%, que no caso vai dar 120%, que é 78.960, e a gente faz o mesmo processo, né? Retirando, só que agora a gente acrescenta aqui mais 20%, que aqui foi 20% a mais nos custos variáveis, de 43 mil, ficou, né? 43 mil, e aí vai, que foi margem de contribuição, aí deu outro valor mais alto, né? Porque a gente acrescentou 20% ali nos custos variáveis. E nos custos fixos permanece, né? 19.055, menos os... Aí ficou o lucro, né? Só que antes dos impostos e dos juros. Agora aqui a gente vai tirar os juros, né? A parcela dos juros, que é de R$500, no cenário otimista ainda. Vai ficar 16.171,40 e vai fazer a retirada dos impostos. Aí o imposto aqui vai ser 5% em cima da nossa receita do cenário otimista, que é R$ 78.960. No caso, 5% dá 808 aqui e 57 centavos. Menos isso, a gente vai ter o nosso lucro líquido no cenário otimista, que foi de R$ 15.000, né? R$362,83. E assim que a gente verifica cada cenário. Esse valor aqui, né, que de 20%, é uma opção que a gente faz, que a gente dá, né? Você pode escolher outro número, né? De acordo com os seus valores de lucro e de receita. Agora a gente vai aprender a calcular o grau de alavancagem da empresa. Flutuação do lucro líquido. O que seria flutuação do lucro líquido? A gente vai voltar nessa tabela e vai pegar o valor mais otimista, né? O valor otimista aqui de R$15.362,83 e dividir por R$9.706,15, que é o mais provável, o estágio mais provável. Para a gente obter o resultado da flutuação do lucro líquido. Aí, como eu quero em porcentagem, então eu vou colocar menos 1 na frente. O Excel já me dá a resposta correta, né? Que ficou então 58,28%. A flutuação da receita vai ser o mesmo tanto que a gente aumentou aqui, né? Mas aí eu vou pegar o otimista, né? Estágio otimista de R$ 78.960 e vou dividir por o mais provável, R$ 65.800, que tem que dar os 20% que a gente aumentou aqui. Vai dar a mesma coisa. Aí a gente joga na tabela direitinho. E aí, a gente pegando o 58,28%
25% dividido por 20%, a gente vai ter esse resultado aqui, em amarelo. Só que ele não entra em porcentagem, tá? Agora a gente vai calcular o nosso operacional, que seria a flutuação do lucro antes dos juros e impostos. A gente volta na tabela de novo e pega aqui, ó, lucro antes dos impostos, que seria R$16.671,40 dividido por R$10.717. Novamente, como eu quero em porcentagem, então eu vou colocar o menos 1 na frente, para que o Sérgio me dá a resposta correta, que seria 55,56%. A flutuação da receita, mesma coisa aqui de cima, mesma forma, mesmo jeito de fazer. Dividindo esses dois valores, eu vou obter 2,77 na nossa operação. E lembrando que quanto mais alto o resultado, mais suscetível a minha empresa será, né? Está, né? Tanto no primeiro estágio, tanto no segundo e tanto no terceiro. Flutuação do lucro líquido, a gente já calculou aqui em cima esse 58,28%, a gente vai voltar com ele aqui para baixo. E a flutuação do lucro antes dos juros, que a gente também já calculou aqui em cima, 55,56%, também vamos voltar com ele aqui para baixo. E vamos fazer a mesma coisa, dividir, né? 58,28% dividido por 55,56%, que vai dar 1,04. Que esse vai ser o nosso resultado de grau de alavancagem financeiro. Nessa última tabela, a gente vai fazer tipo uma prova real, para a gente descobrir se o nosso grau de alavancagem total está correto. Lembrando que a gente já calculou ele aqui em cima. E aí a gente vai pegar o valor do grau de alavancagem operacional, que no caso é 2,77, e o nosso grau de alavancagem financeira, 1,04. E a gente vai colocar um em cima do outro, né? E vai dividir. E ele tem que dar esse resultado, o mesmo resultado daqui de cima. É tipo uma prova real, né? Se der tudo certo, então quer dizer que seus cálculos estão certos. Se der alguma coisa de errado, tem que voltar para verificar isso aí.